Queridos irmãos, queridas irmãs, mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e o tema de hoje é conhece-se a árvore pelo fruto. Eu acredito que esse capítulo vai dar uns 30 vídeos, mas não há problema, o importante é nós estudarmos. Então, todos que quiserem, vai lá no YouTube e procura lá por os falsos profetas. Então, como já foi o número 1, agora esse é o número 2. Dando-se sequência. Vocês desculpam porque eu tenho essa mania de ficar esfregando o nariz mesmo, mas é assim mesmo. Então aqui diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas. Isso é o que mais existe. Nós vemos sempre as pessoas vestidas de peles de ovelhas, mas por detrás são lobos ferozes, tentando arrancar o último ceitil da humanidade. E que por dentro são lobos rapaces. Acabei de falar uma coisa que eu nem tinha lido. Rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Pode colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos bons, não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois pelos seus frutos. São Mateus. Continuando. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então tem muitos que se dizem: eu sou o Cristo. Mas quando eles não têm coragem de dizer que é o Cristo, eles dizem que são representantes do Cristo. Eles dizem que são missionários de Deus na terra. Eles dizem que são apóstolos do Cristo. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com a ingenuidade da humanidade. Isso é uma falta de respeito com Jesus, sabe? Só que a humanidade, nós temos aquilo que merecemos. Porque se nós perguntarmos a muitas pessoas quanto é 9 vezes 9, a pessoa não sabe responder. Se nós perguntarmos à pessoa quanto é 2 mais 2, ele não sabe responder. Mas lá quando o pastor, ou padre, ou outra denominação pede, ele mete a mão no bolso e sabe exatamente o que doar para a igreja. Ele está doando para a igreja ou para Deus ou para Jesus? Segundo consta, Deus é dono dos universos. Jesus é filho do dono dos universos. Eu nunca vi Deus num restaurante comendo, gastando o dízimo, e nem Jesus. Então nós temos que ficar esperto. Porque tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos.
nós temos visto certas crenças religiosas que quando eles percebem que estão perdendo terreno, perdendo ovelha, eles inventam certos truques para poder ludibriar a cabeça dos adeptos que já são ludibriados há muitos séculos, fazendo com que apareça aqui, apareça ali, Nossa Senhora, apareça sangue na imagem de fulano, de cicrano, e ali as pessoas criam até romaria para poder adorar aquela mistificação. Porque aquilo ali é mistificação. Aquilo ali é charlatanismo. Aquilo ali é obra das tecnologias. Aquilo ali são técnicas que a humanidade desconhece. Então cai. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Aquele que perseverar até o fim se salvará. Essa salvação não existe de graça fornecida por Deus e nem por Jesus. Essa salvação resume-se no fato de nós abrirmos os nossos olhos e fazer a nossa parte. Porque Deus e Jesus não salva ninguém. Não condena ninguém. Deus não é tão insignificante ao ponto de nos aparecer numa carruagem branca e do lado direito colocar os bons e do lado esquerdo conduzirão para o fogo do inferno eterno todos aqueles. Deus é amor. Deus é justiça. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se regenere e viva para sempre. Que Deus é esse que dá a alguns oportunidade e sacrifica outros? Que Deus é morfológico? Que Deus mitológico é esse? E o pior é que as pessoas ainda acreditam. Respeitamos, tá? Que cada um raciocine por conta própria. Então não existe a salvação sem esforço próprio. Não existe. Deus não passa a mão na cabeça da pessoa e fala assim: ó, meu filho, você está salvo, viu? Não precisa fazer mais nada. Papai do céu já o livrou de todos os teus pecados. E também não adianta ir no confessionário ficar revelando os nossos defeitos a um carnal, a um que é igual como todos nós, é um pecador. Não é representante de Deus na terra, não. Jesus tem na terra representantes, sim, mas aqueles que fazem a tua vontade. E não esses que ficam fechados em confessionário, recebendo dízimo, cobrando batismo, cobrando casamento, cobrando uma missa, cobrando uma reza para aquele que já morreu. Ora, meus amigos, vamos raciocinar.
Vamos tirar essa venda dos olhos. Vamos acordar. Esse Deus, o verdadeiro Deus, é diferente desse Deus criado pela mitologia, criado pelo processo morfológico. A pessoa vai casar, tem que pagar o casamento. Vai batizar o filho, tem que pagar. Vai casar, tem que pagar cursos de casamento. Morre um parente, o padre tem que cobrar para poder benzer o corpo. Vai celebrar uma missa para aquele morto, tem que pagar a missa. Ora, pelo amor de Deus, não estou indignado não. Eu fico lamentando o fato das pessoas nesse estado de cegueira. Aqui está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas, de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Se as pessoas tivessem noção do que são capazes os falsos cristos, os falsos profetas, ficariam mais atentos. Por isso que o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo que todo espírita e não espírita deveria estudar. Porque é uma arma poderosíssima ao fortalecimento da nossa fé. Porque nós achamos que temos fé. Mas até quando um câncer nos aparece, quando um coronavírus nos aparece, quando nos aparece, entramos em desespero. Ora, nós não nos encontramos sob o amparo e a proteção do Mestre? Então, que representantes nós somos? Então nós temos que ficar atento, porque muitos cristos aparecerão, principalmente nesta época de transição. E a humanidade está tão necessitada que ela entra num estado de incredulidade. Ela entra num estado de credulidade, que é um estado de ingenuidade ou de simplicidade, que ela vai aceitando tudo que a outra pessoa diz. Ela vai confiando. Se você pegar uma nota de R$100 e fazer assim, me acompanhe, ela fica tão hipnotizada que ela vai te acompanhando. Se você falar para ela assim, Jesus está manifestando ali naquele templo, ela vai lá. Jesus está curando ali naquele templo. Ela vai. Sabe por quê? Porque as pessoas querem se livrar da enfermidade do corpo físico, se esquecendo que a enfermidade física é uma bênção, é uma reforma. A dor e o sofrimento é uma bênção que Deus enviou aos teus eleitos. Mas não. Aparece a enfermidade que a pessoa faz, corre em busca de médios de cura.
99% charlatões, que cobram horrores, mas eles vão atrás. Chega lá, não obtém a cura e descem a lenha no espiritismo. O meu termo é esse mesmo, desce a lenha. Mas se esquecem que esta não é a função do espiritismo, curar corpos físico. Por isso quem vai atrás do espiritismo codificado por Allan Kardec, sem conhecimento para se livrar de doenças físicas, são pobres de espírito, são ignorantes, são ingênuos, são seres dignos de dó. Com esse comportamento mostram não ter conhecimento nenhum. Porque quem promete cura são todas as seitas religiosas. E o espiritismo não é seita religiosa. O espiritismo é ciência, é filosofia. Aquele que disser que espiritismo é religião vai ter que provar. Por que vai ter que provar? Porque como ciência, você tem que conhecer tudo de ciência. E nós sabemos que para conhecer tudo de ciência, só Deus. Para você dizer que é filosofia, você tem que conhecer tudo de filosofia. Porque essa filosofia da Terra é capenga, como capenga é essa ciência da Terra. E nós sabemos que para entender de filosofia, só Deus. Aí quando você aprender tudo de ciência e tudo de filosofia, você vai pensar assim, mas ciência e filosofia não tem nada a ver com religião. O espiritismo é o cristianismo redivivo. E o cristianismo redivivo não é religião. Enquanto muitos esperam a volta do Cristo, aqueles que se dizem espíritas de verdade já desfrutam do retorno do Cristo desde o ano de 1857, com a codificação da doutrina dos espíritos. O Cristo já veio. Ele não virá numa carruagem branca, onde ele vai ressuscitar os mortos. Ora, isso é contra as leis de Deus. Isso é contra a ciência. Aí muitas pessoas dizem assim, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, mas se ele fizer isso, ele vai contra as leis de Jesus trazidas a todos nós por ele, designado há 2000 anos atrás. Então, queridos irmãos, nós não podemos viver como cobaia das trevas por toda a eternidade. Nós temos que exemplificar o Cristo. Nós temos que exemplificar o professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, o codificador da doutrina. Nós temos que ser exemplares trabalhadores do Mestre. Nós não podemos abjurar o Cristo. Hoje não há necessidade disso. Mas se chegarem e me disserem assim, ou você cala a boca, ou nós vamos te dar um tiro no peito, eu abro a camisa e digo, meta bala.
porque eu não tenho medo da morte. Principalmente se o motivo for o Cristo. Eu não tenho medo. E calar eu não me calo. Por isso que eu sou considerado uma pessoa polêmica. Não sou polêmico, eu falo a verdade, enquanto muitos bambambam, engravatados, cheio de desculpismo, por interesse, tem medo de falar o que eu falo. Eu não tenho medo, não. Sabe por quê? Eu tenho no meu nome o meu sobrenome. E eu tenho na minha vida física o meu corpo, que vai ser desintegrado. Agora, se até agora a próxima leitura vai ser Missão dos Profetas, imagine vocês o que virão pela frente. Porque eu vou rasgar o verbo nesse capítulo 21. Doia quem doer, mas eu vou rasgar o verbo. E aqueles que se dizem espíritas, que se preparem. Não estou indo, não estou me confrontando contra ninguém. Mas eu quero ver se você tem verdade, se você tem coragem de assumir que você é espírita representando o Cristo. Porque ser espírita de bumbum pregado no sofá assistindo novela é fácil. Mas espírita lá na rua ajudando os pobres e os necessitados, a gente não se vê. Então, ou exemplifiquemos, ou fechemos essas casas espíritas que mais interesse tem em dinheiro do que no próprio necessitado enviado por Deus a nos auxiliar no corpo físico. Até o próximo vídeo, que Deus nos ilumine e nos ampare. Pelo jeito, você já percebeu como será as próximas mensagens do capítulo 21 do Evangelho Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, que Deus nos abençoe.